Êxodo 25, de 23 ao 25, depois o verso 30. Diz assim a palavra: Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. O verso 30: Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente ou continuamente. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, que nós a lemos, e abre os nossos ouvidos, nos ensina, Pai, como tu desejas que nós venhamos aprender como os eruditos. Pai, obrigado pela firmeza que o Senhor tem dado a cada um de nós em Cristo. O Senhor nos colocou nele e hoje o Senhor tem nutrido todo o corpo de Cristo, a vida da igreja, este organismo vivo, pela tua palavra, que é o nosso alimento genuíno. Este alimento, Pai, nos traz salvação da nossa alma. A tua palavra nos santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Então nós te louvamos porque ainda temos essa liberdade em abrir as Escrituras e meditar nela. Pai, é um tempo sublime para nós, a tua igreja. Tira dos nossos olhos as vendas, mostra mais das realidades e glórias da pessoa de Cristo aqui no tabernáculo, para que então, Pai, possamos amá-lo cada vez mais, e assim nós vamos tendo esses desejos colocados por Ti em nós, em conhecer o Senhor. Se revela a nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, já há algum tempo nós estamos aqui parados, alicerçados, analisando sobre o tabernáculo, figura linda da igreja e também do nosso corpo, que é morada de Deus no Espírito. Somos o santuário de Deus em realidade espiritual. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos. Hoje à tarde, pela manhã, estávamos meditando sobre todo o tabernáculo e vendo ali lições preciosas, que nós às vezes passamos tão rápido por cima delas, e nós já estamos perto para chegar no Santo dos Santos. Hoje vamos ver o significado dos pães da proposição, que é colocado no santo lugar. Depois temos o altar de incenso, que está no Santo dos Santos também, que fala das orações dos santos. E aí então depois nós vamos além do véu, pegarmos aquelas figuras ali do Antigo Testamento, tabernáculo, como eram feitos, como Deus queria que fosse realizado. Então, e para nós contextualizarmos, trazer para os nossos dias e vermos a realidade que nós já temos hoje. A presença de Deus, ela é constante em nós. Muitas vezes passamos tão desapercebidos por isso, mas Ele é conosco. Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele nos aceitou por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por cada um de nós individualmente ali no Calvário. A obra no Calvário, ela percorre todas as Escrituras. Desde quando Adão desobedeceu o Senhor, pecou voluntariamente, não passou nem 24 horas, Deus já providenciou uma salvação. Não ali em Gênesis 1, 2, 3, ali estava começando a história do Senhor era para nós, o objetivo do Senhor, o plano de Deus para nós, era uma vida sem pecado. Mas como Ele criou o homem para um relacionamento com Ele, e este relacionamento, nenhum relacionamento pode ser forçado, tem que ser algo voluntário, tem que ser uma disposição do coração. Assim também para amar os irmãos.
O Senhor nos amou e todos aqueles que são amados pelo Senhor, nós temos toda a suficiência do amor de Deus em nós para amarmos uns aos outros. Agora, tem uma coisa que Ele não vai arrombar em nós, é a vontade. Porque amar é uma atitude, como o perdão também é uma atitude. Eu não consigo perdoar, não, você não quer perdoar. E o Senhor Jesus mostrou em muitas parábolas que Ele contou, a mais conhecida lá em Mateus 18, de 23 ao 35, vai mostrar ali daquele que foi perdoado de uma quantia que não daria para ele pagar o resto da sua vida e foi perdoado toda aquela dívida. No entanto, ele encontrou um conservo teu que lhe devia apenas 100 denários. A Bíblia diz que ele não quis perdoar. Então está na atitude. Irmãos, o Senhor precisa, antes de mais nada, quebrar a nossa vontade. E Ele vai quebrar a nossa vontade, irmãos. Ele vai mostrar, de alguma maneira, os caminhos que apontam para o quebrantamento da nossa vontade. Ele vai trazer para nós circunstâncias pelas quais Ele vai nos convencer de que verdadeiramente não há outro caminho a ser trilhado a não ser o caminho do amor. O caminho do amor, irmão, ele quebra qualquer tipo de barreiras. O amor destrói todos os inimigos que se levantam. Nós nascemos inimigos do Senhor, Ele nos amou, o amor dele nos quebrou, o amor dele esmagou o seu Filho lá na cruz do Calvário. Muito interessante. Queridos, hoje nós vamos analisar aqui os pães da proposição e o seu significado. Irmãos, são significados profundos que nós temos, porque todo o tabernáculo também, todos os utensílios que compunham o tabernáculo, é uma figura linda de Cristo. Nós deixamos para trás as cortinas, depois do Santo dos Santos, vamos analisar também o significado das cortinas do tabernáculo, muito interessante, deixar mais para o final. Então, queridos, os pães da proposição, vocês devem se recordar, vocês que já leu o livro de Êxodo, todo sábado os sacerdotes, eles traziam um pão fresquinho, substituía aquele pão que ficava lá uma semana por um pão novo. Agora, aqueles pães, os sacerdotes comiam eles. É uma figura muito linda de Cristo como o pão da vida. Aquela mesa, muitos estudiosos e eruditos bíblicos concordam que aquela mesa também era uma figura de Cristo. Por que nós sabemos disso? Aquela mesa era a mesa onde colocava os pães, 6 em cada lado, 12 tribos, cada pão representava uma tribo, por menor que fosse ela, era representada ali, e era colocado sobre a mesa. Aquela mesa era Cristo, e aquela mesa, nós lemos um texto aqui, que tinha na sua bordadura assim, era de 4 dedos. Por quê? Para que o pão não escorregasse, caísse. Então fala que é uma figura linda de que, estando nós em Cristo, Ele jamais vai permitir que nós venhamos a cair ou resvalar o nosso pé, porque Ele é aquele que toma-nos pela nossa mão direita. Na expressão de Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço com a minha destra fiel, a minha mão direita, que ela não vai falhar. Então, nós estamos seguros, uma vez que, não que nós vamos segurar na mão do Pai, mas que Ele segura em nossa mão. Tem um cântico, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus. É a mesma coisa do que você segurar na arca do dilúvio. As pessoas tentaram segurá-la ali num prego, mas elas cansavam
e se soltavam. Não, Pai, segura na minha mão. Quando o Pai então segura em nossas mãos, não tem como Ele deixar. Ele fez muito mais do que isso. Isaías 49, versículo 16 diz que: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os seus santos se colocam a seus pés. Todos os seus santos, diz lá Deuteronômio 32, estão nas suas mãos. Eles se colocam aos seus pés e aprendem da sua palavra, como foi Maria, lá em Lucas capítulo 10, de 39 em diante. Irmãos, ninguém pode desfrutar desses pães aqui, a não ser os sacerdotes daquela época. Uma vez que nós nascemos de novo, nós podemos também desfrutar da realidade daqueles pães que ali eram representativos. Representavam ali as 12 tribos, mas aqueles pães é uma figura linda também da pessoa de Cristo, como o nosso pão da vida. Então, não era qualquer pessoa que poderia comer daquele pão. Quando o Senhor então prepara para nós a mesa do Senhor, que toda a igreja participa, a igreja são aqueles homens e mulheres que verdadeiramente creram, que morreram com o Senhor, ressuscitaram com Cristo, são filhos de Deus. Esses são convidados pelo Senhor para participar da sua mesa. O estrangeiro não pode participar, o jornaleiro não pode participar. Dá uma olhada aqui, por favor, em Levítico capítulo 22, porque nem todos poderiam comer, irmãos, daqueles pães. Quem que não deveria comer daqueles pães? Então aqui em Levítico 22, verso 10, a palavra, ela diz assim, lembrando que naquele tabernáculo, irmãos, tudo era santo. Êxodo capítulo 40 vai mostrar que tudo era santo. E aqui no versículo 10 vai mostrar quem não deveria comer dos pães. Diz assim: nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. E dessas coisas sagradas envolvia também os pães da proposição. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. Quem é o estrangeiro nesse sentido aqui? Todo aquele que de fato não creu no Senhor, é estrangeiro, é estranho a Deus, as suas alianças, a sua palavra. Assim também éramos nós. Lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos estranhos às alianças, separados da comunidade de Israel, não tinha Deus no mundo, no nosso mundo, na nossa realidade. Ele parece que estava perto, mas para nós estava tão distante. Por quê? Porque nós estávamos espiritualmente mortos, separados do Senhor, éramos inimigos de Deus, né? Mas aqui, os pães, nem estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Está vendo aqui? Eles não poderiam comer. Agora, queridos, a mesa dos pães da proposição é um apontamento, aponta para Cristo que viria, Cristo Jesus, que é o pão vivo. Nós comemos os pães, né? Compramos na padaria, ou muitos fazem em casa, né? Mas esses pães não é o pão vivo no qual nos alimenta a nossa vida espiritual. Então, estão me compreendendo? Em frente ali do candelabro tinha a mesa da proposição, né? De modo que a mesa levava os pães da proposição. Assim Cristo leva o povo de Deus, que Deus tem na sua época atual. Ele que está nos conduzindo ao Pai. Vocês se recordam que o apóstolo Pedro disse assim, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Aquela mesa, ela tinha umas argolas assim nas suas laterais, e os pães em cima, e tinha assim 4 dedos, que faziam todo o fechamento dela, para que os pães não caíssem. Se aquela mesa era Cristo, claro, irmãos, que nós estando em Cristo,
Ele vai nos segurar para que a gente não caia. Estão me compreendendo? Isso é tão maravilhoso. E porque Ele os leva, são aceitáveis diante do Senhor. Porque ninguém pode chegar diante do Senhor se não passar pela pessoa de Cristo. Porque Deus nos fez, eu e você, aceitáveis a Ele mesmo no amado. Diz lá em Efésios 1, versículo 6. Deus fez você e eu aceitáveis no amado. Mas em que sentido? É que Cristo satisfez toda a justiça de Deus por mim e por você. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos aceitos, o Pai nos aceita. Lembra daquele sacrifício de Abel? Quando Abel, ele ofereceu do seu rebanho um cordeirinho, ele sacrificou e ofereceu diante do Senhor, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus aceitou. Interessante que ele ofereceu ao Senhor um cordeirinho, mas Deus disse que aceitou, em primeiro lugar, Abel e a sua oferta. Caim trabalhou, suou, plantou, colheu, trouxe o melhor da terra para o Senhor, um sacrifício incruento, que não tem sangue. Então Deus disse, não aceitou Caim e nem a sua oferta. Para onde que Deus estava olhando? Para Abel, para o coração. Ele aprendeu a lição, porque quando seus pais pecaram, eles cozeram folhas, como fez Caim. Tentou ser aceito diante do Senhor pelo seu esforço, pelo seu sacrifício próprio. Deus não aceita. Quando o homem caiu, o pecado entrou no mundo, houve uma queda também em tudo aquilo que Deus criou. Lembra que Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Uma causa apenas, uma desobediência apenas, causou uma devastação universal. Embora o primeiro pecado ocorreu no céu, mas ele desceu. Mas Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Caim, talvez Adão e Eva não tivessem falado para ele: filho, se você pecar, oferece um sacrifício que tem sangue, um animalzinho, porque Deus vestiu Adão e Eva de vestimentas de peles e os expulsou do jardim do Éden. Eles saíram vestidos. Mas vamos colocar aqui, vamos supor que Adão falou para Abel e não falou para Caim. Em Gênesis 4, Deus disse assim: Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Deus disse assim para Caim: vai lá, pega um cordeirinho, uma ovelha, sacrifica, porque aquele cordeirinho irá te substituir. Deus estava mostrando para Caim que nenhuma obra religiosa que o homem venha fazer e realizar será aceito por Deus fora de Cristo. Deus ouve as nossas orações em Cristo, o Filho está em nós. Então, o nosso alimento espiritual genuíno tem que ser Cristo, e é Cristo, e a palavra de Deus que é viva, não é uma palavra morta. A Bíblia não é uma palavra morta, ela é viva, eficaz e mais penetrante, é um pão vivo. O pão vivo é aquele que nos alimenta espiritualmente. O pão cotidiano que nós comemos, você come hoje, mas você vai ter que comer de novo. Agora, Cristo é o pão vivo. Quanto mais nós comemos dele, mais a nossa fé vai ser fortalecida, mais o nome dele vai ser engrandecido em nós, mais nós iremos manifestar a doçura e o sabor da pessoa de Cristo. Então, como aquela mesa levava aqueles pães, o Senhor sempre levou o seu povo.
Interessante que Isaías entendeu isso de uma forma tão linda. Ele escreveu assim, se vocês quiserem acompanhar comigo, Isaías 43, versículo 3 e 4, observem aqui, irmãos, que a palavra vai mostrar para nós que desde o nosso nascimento até hoje, Ele tem nos levado. Isaías 46, versículo 3 e 4. Muito interessante esse texto aqui. Diz assim a palavra. Interessante que o Espírito Santo sempre chama a nossa atenção para ouvi-lo, inclinar os nossos ouvidos, atentem para aquilo que Ele vai dizer. Muito interessante. Diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. O restante aqui, alguns estudiosos dizem que é os remanescentes, que ficarão os restantes. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Presta atenção. Aqueles irmãos, irmãs que nasceram neste mundo e que creram no Senhor e que vão crer no Senhor, esses são os quais Deus carrega e leva no colo, desde o ventre materno. E aí ele diz o seguinte: olha, nós sabemos que temos tantas promessas do Senhor, que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria, Hebreus 13, versículo 5. Então ele diz o seguinte: olha, eu não vou abandonar vocês, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, cabelo branco, cãs, e eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Essa última palavra aqui, ela é muito interessante e significativa, irmãos. Ele já tem nos carregado no colo, mas aqui agora ele fala de uma salvação, que desde a fundação do mundo, tudo isso já estava na mente do Senhor, era projeto de Deus para nós. Eu carrego vocês, e eu cuido de vocês, eu amo vocês, eu não tenho afeição por vocês, tenho amor por vocês, agapau, amor incondicional, entende? Eu amo vocês porque eu sei que lá na frente, vocês iriam crer, como chegou um dia na vida de vocês, que os olhos foram abertos, as escamas caíram, então você teve um vislumbre maravilhoso, pela graça de poder ter crido no Cristo crucificado. E aí ele diz o seguinte, no final do versículo 4 aqui: já o tenho feito, levar-vos-ei, ou seja, vou continuar levando vocês, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Agora, onde, meus amados irmãos, que Ele nos carregou e nos salvou? Lembra de 1 Pedro 2, versículo 24? Diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, olha o propósito, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, todos os ferimentos de Cristo na cruz, foi para que nós sejamos sarados plenamente, perfeitamente. Sarados de quê? Do pecado. Então o nosso pecado Ele já carregou lá na cruz em Cristo Jesus. E Ele disse que iria nos carregar? Iria, mas teve um momento que para Ele foi terrível, para o nosso Senhor. Foi terrível para o Filho, foi para o Pai, foi para o Espírito, porque o Espírito, pelo Espírito eterno, Jesus subiu à cruz, ou seja, pela capacidade do Espírito em Jesus Cristo, fortalecendo, edificando Ele, dando forças para Ele, para que Ele então subisse à cruz do Calvário. Na dependência do Espírito, porque Jesus viveu uma vida na qual o Pai tinha proposto para Adão, que falhou.
Deus esperava que o primeiro Adão fosse aquele homem que respondesse às demandas dele. Ou seja, o desejo maior do Pai, antes de mais nada, era habitar dentro do homem. Mas Adão ingeriu dentro de si o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e morreu espiritualmente. E todos nós, seres humanos, nascemos com o bem e o mal dentro de nós. Hoje foi engraçado, coloquei uma frase assim sobre ir à igreja e não ir na igreja. Meu Deus, mas eu vi lá as pessoas quase saindo tapa. Então eu coloco isso para depois explicar algumas coisas para ver se desperta, carinhosamente, mostrando a realidade. Ah, mas eu sou bom, eu sou muito bom, então eu já sou igreja porque eu sou muito bom. Falei assim, olha, bom só tem um, que é Deus. No mínimo que nós somos cínicos, presunçosos. É presunção falar que nós somos bons. Não tem ninguém bom. Não é bom, você não é bom. Nós somos pessoas insuportáveis, irmão. Nós somos gente chata. Nós somos gente assim, encruados dentro da nossa alma. E o Espírito começa a trabalhar de dentro para fora, na nossa alma, uma vez que fomos regenerados, porque Ele deseja que a nossa alma se renda a Ele. Então Ele poderá cumprir a sua vontade em nós e nós iremos responder à vontade do Senhor, sempre com um sim, sempre com eis-me aqui, Senhor. A cada demanda do Senhor, Ele vai encontrar, se formos de fato santificados em nossa alma, maduros em Cristo Jesus, ou no caminho da maturidade, conhecendo o coração do Senhor, sabendo quem Ele é. Quanto mais sabemos quem Ele é, nós vamos saber quem nós somos. Então nós podemos responder, sim, Senhor. Sim, Senhor. Percebe? Irmãos, o Senhor é tão maravilhoso, irmãos. Ele não quer arrombar o nosso coração. Ele quer que nós venhamos a experimentá-lo como o pão da vida. Ele quer, como o apóstolo Pedro disse, se é que vocês já têm experiência que o Senhor é bondoso. É bondoso. Às vezes a bondade dele para nós, às vezes parece ser um pouco dolorosa, mas é a bondade dele para nós que quer nos moldar e formar a bondade dele em nós, para que a gente responda a ele. Como o irmão Watmani ficou uma vez 7 anos sem pregar, por uma injustiça, por uma fofoca que falaram a respeito dele. Olha, você não vai pregar. Umas irmãs passaram em frente à casa de Watmani, viram ele beijando uma mulher. Falaram lá, olha, o Watmani, vocês têm que discipliná-lo. Ele estava beijando a mulher, ele é solteiro, estava beijando a mulher lá na casa dele. O Watmani depois veio para a reunião, pregar a palavra. Aí os presbíteros falaram, olha, você não vai pregar mais aqui, você vai ficar no banco. Perfeitamente. Ficou 7 anos no banco. 7 anos, sem dar um pio, sem dar uma justificativa. Se fosse um de nós, talvez falaria assim, mas por quê? Por que eu não vou pregar? O que foi que eu fiz? Vocês estão loucos? Ficou 7 anos ouvindo a palavra. Porque para ele não importava, irmãos, quem queria ministrar. Ele queria ouvir Cristo, seja ele ou seja outro, mas ele era um homem dedicado ao Senhor, com uma alma tratada. Depois de algum tempo, alguém resolveu perguntar para o Watmani, você sabe por que você está no banco, né? Não, não sei. Eu lembro que 7 anos atrás eu fui pregar, vocês disseram para mim ficar no banco? Estou no banco. É que umas irmãs passaram em frente à sua casa, viram você beijando uma mulher. É por isso. Não, vocês estão enganados. Aquela mulher que eu beijei era a mamãe.
Ela foi lá me visitar, ela vem uma vez por ano, e quando eu a vejo, eu encho ela de beijo. Ela mora tão longe. Ah, é? Aí Otmani voltou a pregar e logo foi preso por causa da palavra e morreu numa prisão por causa do Senhor. É certo? E ele disse assim: olha, se eu tivesse que viver tudo que eu vivi, viveria novamente, não pela igreja, não pela causa de Cristo, mas pelo Senhor Jesus Cristo, sim, por Ele. Irmãos, se alguém nos ofende, a gente já partimos para o revide. Isso mostra que nós temos uma alma cheia de autocomiseração, uma alma que não está alimentada com o pão vivo, que é o próprio Senhor Jesus, mas nós nos alimentamos com as coisas deste mundo, e as coisas deste mundo, irmão, vocês sabem, que querem destruir tudo aquilo que é do Senhor, principalmente um dos projetos de Deus é a família bendita do Senhor. O sistema fará de tudo para destruir a família. É colocar o pai contra a mãe contra o pai. Percebe? Igual recentemente agora está um Brasil inteiro discutindo coisas de família da Larissa Manoela com sua mãe. Meu Deus, por causa de dinheiro. Onde é que está o foco da filha? No mamão, nos prazeres da vida. Vai falar de Jesus para ela. E agora querem até processar a mãe por intolerância religiosa. Feliz Natal, minha filha, com seus macumbeiros aí. Queridos, cada pessoa tem uma sua religião. Macumbeiro temos que respeitá-lo, evangélico temos que respeitá-lo, católico temos que respeitá-lo, irmãos. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos da parte do Senhor, revelado nas Escrituras Sagradas. Doa quem doer, ainda que doa em nós, ainda que venhamos a ser presos. Mas Deus, Ele disse assim, através de Davi, no Salmo 119, Ele colocou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Como que nós podemos rebaixar a isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando uma pessoa está cheia de Cristo, ela não irá baratear a graça de Deus, nem o Evangelho da graça, porque temos a vida eterna, que é Cristo morando em nós. Então, queridos, esses pães, uma figura linda do Senhor, e também de nós, porque alimentamos deste pão vivo. Deixa eu ver com vocês um texto aqui, abram comigo por favor em Êxodo capítulo 28, faça os irmãos voltarem para trás, mas é bom que perde bastante caloria, né? Vai lá em cima, volta para baixo de novo, e aí a gente vai perdendo calorias. Vamos ver aqui, irmãos, que coisa linda, o versículo 3, aqui, irmãos, eram os serviços dos sacerdotes no santo lugar, que é o lugar da nossa alma, o santo lugar. Vamos prestar atenção que diz assim, porque o Senhor sempre vai conduzir o seu povo ao Pai, diz assim, falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Irmãos, então Arão é uma figura do sumo sacerdote, era o sumo sacerdote, figura de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote celestial eterno, o último sumo sacerdote. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, diz assim, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, cada homem, cada mulher é ou tem um ofício
de sacerdote do Senhor. Tanto é que nós não apenas entramos no Santíssimo Lugar, mas também no Santo dos Santos, presença direta do Senhor. Hoje, porque o véu foi rasgado, Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Então o caminho do Santíssimo Lugar agora está aberto, escancarado para nós, o povo do Senhor. Mas aqui, irmãos, agora veja aqui, qual seria o ofício dele? Olha o versículo 9. Presta atenção, irmãos. Agora aqui você tem que ler, pensando e imaginando em realidade espiritual, o que Cristo fez por mim e por você. Olha o versículo 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão, figura de Cristo, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Então aqui, irmãos, o que significa sobre os seus ombros? Ombro fala de força. Então o Senhor Jesus, quando levou-nos para o Senhor, teve que passar pela cruz. Ombro fala de força, foi na sua força. E aqui, irmãos, agora olha o versículo 15, que interessante aqui. Também farás o peitoral do juízo, da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, o farás de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido o farás. Agora abra aqui no versículo 30, 29 e 30, capítulo 28, versículo 29 e 30. Depois que colocou, olha, presta um pouquinho, presta atenção aqui. Ele colocou 6 pedras aqui de um lado, 6 do outro, e também as 12 aqui no seu peito. Ombro fala de força e peito, coração, fala do seu amor. Olha o versículo 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Então, entende, irmãos, que Cristo levou na cruz o meu e o seu pecado na sua força, dependência do Espírito, e também no seu coração, que fala do seu amor. No seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Hoje nós estamos em Cristo, diante do Pai. Onde é que nós estamos, irmãos? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós estamos diante do Pai pela fé, porque fomos levados pelo nosso Senhor Jesus, diante do Senhor. E o versículo 30 fala assim: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Que coisa linda, que coisa preciosa. Então, Cristo, quando Ele foi ascenso ao céu, queridos, nós que cremos fomos juntos com Ele. Efésios 2,6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Filho está hoje no seio do Pai. Nós estamos nele em Cristo Jesus. Então, queridos, Jesus, Ele abraçou a todos o que o nosso Pai Celestial deu a Ele. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, da mesma forma, para nós, a Igreja Viva de Cristo, devemos também abraçar todos os irmãos, quer sejam eles débeis na fé, irmãos difíceis, irmãos complicados como eu e você. É o amor de Deus em nós que
que vai gerar esse vínculo cada vez mais perfeito, no sentido de estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Entende, irmãos? Orar um pelos outros. É desta forma que o Senhor se agrada, que Ele propôs para nós, a sua igreja, viver o céu na terra. Enquanto Ele não volta, nós podemos viver a realidade do céu aqui na terra. Nós somos vestidos e revestidos de Cristo. E quanto mais você se alimenta do pão, mais você vai se fortalecer, mais você vai crescer. Porque Deus, o Pai, Ele continua vendo em nós a unidade. Ele fez esta unidade. É nossa responsabilidade viver uma vida de unidade. João 17, 9 a 11 vai falar dessa linda e preciosa unidade pela qual o nosso amado Senhor Jesus Cristo orou. Principalmente no versículo 11. É tão lindo isso, irmãos. Então, queridos, a mesa em si mesma representa o Cristo ressurreto, como Deus homem glorificado nos céus. Cristo foi glorificado, Ele é o primogênito dentre os mortos. Romanos capítulo 8 vai dizer o seguinte: aquele que Ele chamou, justificou e também glorificou. Pela fé nós já estamos glorificados. Não aconteceu ainda a concretização da nossa fé, mas um dia ela vai se concretizar. Nós seremos glorificados, receberemos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim podemos contemplar o Senhor, aquele que é o fogo consumidor, e não seremos consumidos. Pelo contrário, aquele fogo vai nos envolver, aquele fogo vai nos alegrar, aquele fogo vai fazer com que verdadeiramente nós percebamos o quão tolo nós éramos aqui na face da terra, perdendo tempo com tantas coisas. E Jesus muitas vezes nos advertiu: uma coisa só é necessária. E são poucas pessoas que escolhem a boa parte: sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Isso que Ele quer, isso que Ele deseja, irmãos. Então, Cristo, Ele é o nosso pão. É o nosso pão cotidiano, diário, né? Porque aqui, irmãos, esses pães da proposição significa pães do rosto, ou seja, pães da face, que está diante do Pai, né? Então, estava sempre na presença de Deus e continuamente diante da sua face. Então, Cristo é o nosso pão. Lá em Mateus 6,11, lembra que Ele disse lá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual que é esse pão nosso de cada dia? Será que é o pão que a gente vai comer todo dia, o almoço, o janta? Não, não é esse pão aqui. Embora muitos pensem que é isso, mas não é esse. Jesus não pediu para a gente se preocupar com comer, beber e vestir. Mas eu quero o pão meu de cada dia, o teu pão de cada dia. A exemplo lá do maná, que era colhido todos os dias, não podia guardar para o outro dia, não apodrecia. Então todo dia o Espírito Santo quer mostrar para nós que você deve ir aos pés do Senhor e se alimentar de uma porção deste pão vivo que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o pão da preposição prefigura? Abra em João capítulo 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Esse grão de trigo aqui é uma figura, irmãos, linda. Então aqui, Jesus, Ele disse assim, que coisa linda, depois daquela fascinação, né, que André, dizendo para Jesus que os gregos queriam ver Jesus. Então Jesus disse para eles assim: agora será glorificado o Filho do Homem. Imagina a alegria deles. Mas depois Jesus disse no verso 24: em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus morreu naquela cruz, e nós somos o fruto daquilo que Ele é e fez. Esse grão de trigo, irmãos, ele foi sujeitado ao fogo do julgamento divino em lugar de todos os homens. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso Ele dizia, significando de que gênero ou tipo de morte havia de morrer. Ele morreu numa cruz. Foi lá na cruz
que Deus julgou o seu Filho, mas julgou o seu Filho com o meu pecado em seu Filho, para que nós pudéssemos então ser libertos. Então Cristo hoje é para nós, que Ele passou pelo fogo. A cruz, irmãos, foi um julgamento terrível para o Filho. É como se Jesus fosse consumido ali naquela cruz com o fogo da ira de Deus. Mas o que Deus fez depois? Transformou Ele num pão genuíno que dá vida a cada um de nós. Que lindo é isso, né? O Senhor sempre inverte, primeiro o pão, depois o fogo, né? Ali na cruz. Então hoje Jesus é para nós o pão vivo que nos alimenta, que nos fortalece. Agora, irmãos, vamos já encerrar, mas eu quero dizer aqui algumas coisas bem importantes para os irmãos. Irmãos, por favor, pense que quando os olhos de Deus, o Pai, repousam sobre aquela mesa, ou repousava sobre aquela mesa, lá no deserto onde estava o tabernáculo, sobre os pães da proposição, o que o Pai contemplava ali? A mesa, o Filho, os pães, tudo representava Cristo, né? Agora, e sobre aquela mesa também repousava os filhos de Israel, as 12 tribos, 6 de cada lado, mas Cristo estava envolvido ali em realidade espiritual. Eram as 12 tribos, 12 pães, e aqueles pães falam de Cristo. Ele sempre esteve envolvido com o seu povo, o povo que nunca percebeu isso. Às vezes percebia e virava as costas. Hoje também não é diferente. As pessoas não levam Cristo a sério, irmãos. Vivem segundo os seus próprios pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não se volta para o Senhor. Entende, irmãos? Então, nenhum daqueles 6 pães, 12 pães, ficava esquecido aos olhos do nosso Pai Celestial, porque eles estavam continuamente ali perante o Senhor. Jesus disse assim, em João 6, 56 até 58, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós não alimentamos de Cristo, vamos viver não por Ele, mas por nós mesmos. Queridos, se viver por nós mesmos, nós estamos perdidos eternamente. Misericórdia. Agora, por outro lado, irmãos, hoje nós sabemos que o Senhor Jesus está glorificado. Imagina que alegria, que satisfação, que gozo infinito o Pai olha agora para aquele homem glorificado nos céus. Cristo está no seio do Pai. O amor não consegue ficar sem objeto do seu amor. O Pai e o Filho. O Filho voltou agora com uma natureza a mais, a humana também. 100% homem, 100% Deus, mas está no seio do Pai. E nós estamos ali pela fé. Irmãos, começa a meditar nisso, irmãos. Imagina a alegria infinita do Pai em contemplar seu Filho ali. Agora, irmãos, pode o nosso coração humano conceber, ou uma língua aí angelical, expressar com que deleite, com que alegria, deleite inefável, o seu olhar repousa neste momento, sobre o seu Filho glorificado. Irmãos, porque o Pai nos amou tanto? Lembra de Gálatas 4,6 que diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, aos nossos corações, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Por que Deus nos ama tanto? Porque quando o Senhor foi ascenso, Ele derramou seu Espírito. O que habita em nós hoje é o Espírito do Cristo glorificado. Pela fé, Ele habita em nós. Irmãos, você pode calcular a medida do amor de Deus pelo Filho? Você pode calcular, você pode mensurar, medir o tamanho, a intensidade, a infinitude do amor de Deus pelo Filho? Você consegue imaginar isso? Consegue ou não consegue?
Como que o Pai ama o Filho, irmãos? Hoje, o Filho está à sua direita, no seio do Pai. Mas, irmãos, não importa qualquer que seja essa medida. A medida, guarde bem isso aqui, é fundamental. A medida do amor de Deus para com o seu Filho Jesus Cristo é a mesma medida para mim e para você. Como é que nós sabemos disso? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9, aí pertinho, de João, capítulo 15, versículo 9. Irmãos, qualquer que seja a medida desse amor, nós compartilhamos dele, nós podemos desfrutar dele. João 15, 9 diz assim a palavra: como o Pai me amou, presta atenção, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, permaneçam no meu amor, como o Pai me amou. Agora você tenta descobrir qual é a medida do amor de Deus para com o Filho. Nessa mesma medida, o Filho nos ama. E sabe o que mais? A palavra fala assim, texto conhecido nosso, 1 João 3,1, vede que grande, essa palavra grande ela não tem uma definição para este grande, vede é infinito, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, permaneçam no meu amor, não saiam deste amor, porque é um amor eterno, um amor divino, um amor incondicional, um amor que ama e continuará nos amando, e nós somos sustentados por este amor, e nos alimentamos de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, porque, ó Pai, o nosso coração descansa no Teu amor. Este amor, Pai, que foi revelado, que foi derramado, que tem nos nutrido cada dia mais, porque Cristo é tudo para nós. Ele é este pão vivo que desceu do céu e nos dá a vida. Obrigado por este alimento significativo, que satisfaz a nossa fome de significado. Ó Pai, não tem significado para nós fora de Cristo. Muito obrigado, porque este amor foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Obrigado, Pai. E nos ensina, nós que ainda não aprendemos a descansar no Teu amor, a percebermos o quanto somos amados, porque o Teu amor, Ele nos dá segurança, o Teu amor nos edifica, o Teu amor é tudo para nós. Em Cristo, graças te damos. Em nome de Jesus. Amém.